Sem Plata para a final da Libertadores, com Pedro ainda como dúvida e também sem poder contar com o equatoriano no próximo final de semana, na partida entre Flamengo e Santos, o técnico Felipe Luiz corre o risco de ficar também sem Bruno Henrique, que será julgado na segunda-feira, depois do recurso junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, podendo pegar uma punição de 12 jogos, ou mais até. A priori, essa foi a condenação dele por suposto envolvimento em favorecimento a apostadores. Muito bem. Com isso, quais as opções de Felipe Luiz para o comando do ataque? O Alacian, bem, que não é exatamente um centroavante. Bem, existe um centroavante no elenco. Esse jogador é o Juninho. Juninho que foi contratado a pedido do técnico, mas que até agora não vem sendo utilizado. Jogou poucas vezes durante o Campeonato Brasileiro. Foi um jogador que praticamente Felipe Luiz não aproveitou. Deve o técnico do Flamengo utilizar o ex-jogador do Azerbaijão, do Karabag, do clube do Azerbaijão? Ou ele não tem nível técnico? Se não tem nível técnico para jogar no Flamengo, por que foi contratado? São perguntas que seguem sem resposta, mas que tentaremos aqui detalhar um pouco mais, vamos tentar aqui nos aprofundar um pouco mais no tema, nesse vídeo que tem o apoio da Kraken. Talvez você já tenha ouvido falar em Bitcoin. O que pouca gente sabe é que ele foi o ativo que mais se valorizou nos últimos 15 anos. E hoje entrar nesse mercado é muito mais fácil, especialmente com a Kraken, uma das empresas mais inovadoras e seguras do planeta no setor. A Kraken está no mercado desde 2011, presente em mais de 100 países e passa dos 15 milhões de clientes. Isso mesmo, 15 milhões de clientes. Aqui no Brasil, o atendimento é 24 horas por dia em português e você pode abrir a sua conta grátis e rápido usando o Pix para investir. Lá dá para comprar Bitcoin, dólar, que rende até 5,5% ao ano, e acessar mais de 490 criptomoedas diferentes. E se você já entende do assunto, tem opções de trade e de alavancagem para investir com mais estratégia. Ah, e aproveite a promoção do canal. Abra sua conta grátis, negocie US$ 200 e ganhe US$ 10 em Bitcoin. Para isso, acesse o link no primeiro comentário fixado ou esse QR Code que está na tela. A Kraken apoia o jornalismo do youtube.com/Mauro César. Também vamos falar nesse vídeo sobre um outro detalhe, né? Os desfalques que o Flamengo poderá ter na data FIFA, quando jogará no dia 15 contra a equipe do Sport, lá em Pernambuco, e na volta da data FIFA, dia 19, contra o Fluminense do Maracanã. É Fluminense e Flamengo, manda o tricolor para esse clássico carioca, sendo que jogadores convocados dificilmente estarão à disposição, porque entrarão em campo, sua maioria, na véspera, no dia 18, jogando na Europa, Estados Unidos, enfim, é pouco provável que ele possa contar com os atletas que forem relacionados. Vamos falar também sobre isso. Mas antes, vamos voltar ao tema Juninho. Muito bem, o Juninho é um jogador que foi contratado pelo Flamengo a pedido do técnico Felipe Luiz. Você vê aí, ó, essa matéria publicada no dia 7 de janeiro desse ano, às 18h10, no site GE. Felipe Luiz convence Juninho e Flamengo tenta a contratação de atacante do Karabag. Rubro-Negro busca acordo com o clube do Azerbaijão e espera concretizar o negócio até sexta-feira. Isso foi em 7 de janeiro, matéria dos companheiros Thiago Lima, Letícia Marques e Emanuele Ribeiro, setoristas do Flamengo no site GE. Então, isso em 7 de janeiro, o Flamengo convencia Juninho a jogar no clube carioca. Detalhe, na matéria, você vê aí, ó, o brasileiro já aceitou a proposta. E grifei. Graças a um pedido direto de Felipe Luiz, Juninho tinha encaminhada para o Sevilha da Espanha, né, a sua negociação, mas recebeu o telefonema do treinador rubro-negro no último fim de semana e mudou de ideia. Ele quer jogar no Flamengo. Então, você vê que o Juninho foi, de fato, convencido pelo Felipe Luiz a jogar pelo Flamengo. Ou seja, o Juninho ia para o futebol espanhol, tinha tudo para jogar pelo Sevilha, ou poderia ficar lá no Azerbaijão, no Karabag. Aliás, o Karabag empatou com o Chelsea nessa semana pela Liga dos Campeões, jogando em Baku, no Azerbaijão, 2-2. O Estevão até fez o primeiro gol do time inglês, jogador do Palmeiras e da seleção brasileira. Então o Juninho foi convencido a vir para o Flamengo, a vir para o futebol brasileiro. E aí você vê, ó, que mais adiante, pouco aproveitado, matéria também do GE, também da Emanuele Ribeiro, da Letícia Marques, dia 3 de julho desse ano, às 6h16 da tarde, publicaram. Juninho recebe duas propostas da Arábia Saudita e Flamengo avalia empréstimo. O atacante, que foi a primeira contratação de José Boto, não tem recebido chances com o Felipe Luiz. Matéria, repito, do dia 3 de julho, dia 3 de julho desse ano, e o Juninho ficando no Flamengo, porque o Flamengo não quis ceder o jogador por empréstimo. Ou seja, ele foi contratado, foi convencido pelo Felipe Luiz, o jogador foi observado por ele, pelo Zé Boto, pela equipe de scouts do Flamengo,
Estudaram o atleta, concluíram que ele seria útil e contrataram o jogador, convenceram a jogar no Flamengo. Pouco aproveitado, teve chance de sair do Flamengo emprestado, também não foi liberado e não foi contratado outro jogador para a função. É verdade que houve tentativa com o Lucas Beltrán, então na Fiorentina, mas não foi possível. A mulher dele não queria voltar para a América do Sul, o argentino ficou pela Europa. E o Tati Castellanos foi um nome desejado, mas nem sequer abriu negociação. O Flamengo com a Lazio. O Lazio não queria negociar o jogador. Lazio com problema também de transfer ban, se negociasse não poderia contratar outro e tudo mais. Jogador muito caro, valorizado no futebol da Itália e da Europa. Então, foram esses nomes tentados, nomes importantes, nomes grandes, né? Mas o Flamengo não buscou o nome alternativo, né? O Flamengo ficou com o Juninho e não liberou o Juninho, mas também não usa o Juninho. Então temos aí um erro de avaliação ou algum outro problema. O que eu apurei? O Juninho, não sendo utilizado pelo Felipe Luiz, muitas vezes sequer relacionado para as partidas, teve uma queda de rendimento nos treinamentos. Ele se abateu. O Juninho caiu de rendimento, se abateu e o Felipe Luiz simplesmente não relaciona. Eu acho que aí reside um erro do técnico. Se o jogador cai de rendimento nos treinos e ele precisa do jogador, ele precisa do jogador. O Pedro está machucado, agora mais do que nunca. Bruno Henrique nessa situação. Plata, quando escalado como 9, falso 9, é um cara que não chuta no gol, não faz gol. Plata, gente, ele finaliza em média uma vez por jogo. É muito pouco. É muito, muito pouco. Então, você tem o Juninho. Tem também o Alacinha, que não é um centroavante, o garoto também não está numa boa fase. E o Juninho não recebe chance. Se abateu nos treinos, teve queda, não está rendendo tão bem no dia a dia. O técnico tem motivos para deixá-lo de lado, mas sem opções, mais do que nunca. Eu acho que isso, independentemente de ter uma opções, acho que cabe ao técnico tentar recuperar o jogador. Conversar com ele, estimular, mostrar, olha, se você treinar, se empenhar, eu vou te aproveitar, você vai ter chance e dar chance pro cara. Pelo menos alguns minutos, não aos 42 do segundo tempo, né? Não, quando foi da última vez que ele jogou, é pouco, muito pouco. Então, um jogador que o Flamengo precisa dele, o Flamengo tem que recuperá-lo. Pode não ser o melhor centroavante do mundo, mas é o que tem à disposição. O Pedro, gente, talvez jogue a final da Copa Libertadores. Para isso, ele teria, como eu já expliquei em vídeo anterior, teria que atuar pelo menos um jogo. Possivelmente contra o Atlético, dia 25, 4 dias antes da final, ou uma semana antes da decisão, dia 22, contra o Bragantino. O jogo com o Bragantino é no Rio de Janeiro, contra o Atlético em Minas Gerais. Ele tem que participar de um jogo para poder jogar a final. Fora isso, não vai jogar. O Pedro talvez não jogue nem a final. Talvez só volte o ano que vem. Depende da recuperação dele, que vem bem e tal, mas ainda falta tempo para termos uma noção mais clara. Então, você tem quem aí? Você tem o Juninho, tem o Bruno Henrique, pode perder o Bruno Henrique. E acho estranho que se o jogador se abate, simplesmente ele é colocado de lado. Se ele se abate, você precisa dele, tem que recuperar o jogador. Motivar as pessoas são diferentes, gente. Um técnico, além da parte tática, estratégica, parte técnica, ele também precisa ser motivador, ele também precisa comandar, ele comanda um grupo. Então, se o jogador pode ser útil, qualquer um, ele está meio para baixo, meio desanimado, cabe ao técnico trazê-lo de volta. Tentar motivar o cara. Agora, não adianta falar, então não colocar. Já houve várias partidas nas quais ele poderia atuar por alguns minutos. Pelo menos 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos, sei lá, um tempo para ele poder. Ele entra faltando quase nada, nem é relacionado. Então o Flamengo revela aí um erro de avaliação, um erro de planejamento, um erro duplo, né? Primeiro na contratação, já que não está servindo. Segundo, no meio do ano, por não ter contratado outro jogador. Eu entendo que o Flamengo quer atacantes que pressionem saída de bola. Mas se você não tem o cara com o perfil ideal, que traga um centroavante, um cara da posição, um cara que saiba fazer gols e que você possa até trabalhar, treinar no dia a dia, mostrando que ele tem que ser mais participativo no jogo sem bola. Eu acredito que um jogador que saia de algum outro clube, especialmente se for um clube menor, que vem para o Flamengo, vai para o Flamengo, vai jogar no clube grande como o Flamengo, na fase do clube que disputa grandes competições, com possibilidades de título. Se o técnico traz, o cara sabe fazer gol e fala, eu preciso que você se aprimore nesse quesito, eu acho que o jogador minimamente inteligente vai se empenhar. Falamos muito sobre o Pedro, né? Que o Pedro tinha que se empenhar, e ele vem se empenhando nesse sentido também, melhorando muito o seu desempenho. Então, o caso do Juninho é esse. O Juninho, ele se abateu, caiu de rendimento nos treinos, o técnico coloca de lado, eu acho que aí o erro do técnico é não tentar trazer de volta. Até porque, como eu mostrei aqui nas matérias do começo do ano, ele convenceu o jogador a jogar no Flamengo. Ele queria o jogador. Não foi, é diferente dos atletas que ele herdou da gestão passada, contratado sem que ele tivesse qualquer participação. E agora a data FIFA, gente, vamos lá. Vamos agora ver possíveis desfalques do Flamengo por conta de lesão e data FIFA. Olha aí, olha a tela. Prováveis desfalques do Flamengo no jogo do dia 15 contra o Sport Clube do Recife em Pernambuco. E também, provavelmente, dia 19 contra o Fluminense do Maracanã. Porque, como eu expliquei, data FIFA até o dia 18, Fla-Flu no dia 19. Dificilmente jogadores que serão convocados e que estarão em campo no dia 18, dia 17, vão poder jogar dia 19.
Varela está na lista, pré-lista do Uruguai, deve ser convocado. Danilo já foi convocado para a seleção brasileira, assim como o Alexandre. Vinha na mesma situação do Varela, deve ser convocado. O Jorginho está lesionado, dificilmente voltará até os jogos do dia 15 e do dia 19. E De La Cruz está na lista, pode ser ou não convocado, mas a priori está na pré-lista do Uruguai. Arrascaeta certamente será convocado, está na pré-lista. E Carrascal já foi convocado para a seleção da Colômbia. O Plata deverá ser chamado para a seleção do Equador, né? É provável pelo técnico Sebastião Becassese, e o Pedro está contundido. Então são 10 jogadores com os quais o Felipe Luiz não poderá contar, provavelmente, talvez essa lista caia para 8, para 9, mas muitos desses jogadores certamente não estarão à sua disposição no dia 15 e talvez no dia 19. E detalhe, o Rossi estava especulado para a seleção da Argentina, mas não foi chamado. Então, é menos um nome. Poderiam ser 11 jogadores. Se o Rossi fosse para essa lista, seria um time completinho, né? Um time completinho até nas posições, jogando Alexandre ali de zagueiro e tudo mais. E o possível time para o dia 15 ou para o dia 19 seria esse aí, ó. Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira. Se o Léo Ortiz não estiver bem, seria o João Vitor, Ayrton Lucas, Eric Pulga, Saul, Luiz Araújo, Cebolinha, Wallace e Lino, ainda com Michael, ainda com o próprio Juninho, ainda com outras opções aí para o técnico Felipe Luiz poder escalar a equipe, é, no caso de ficar sem esses jogadores todos, tem o Everton Araújo, então ele tem mais jogadores ainda para colocar. Veja que mesmo com tantos desfalques, 10 desfalques, o técnico ainda tem aí bons jogadores. Não é ruim essa equipe, gente. Dá para jogar contra o Sport. E no Fla-Flu, claro, com mais dificuldade, mas é o que ele vai ter para colocar em campo, possivelmente, provavelmente. Então o Flamengo vai agora para uma sequência importante. O jogo contra o Santos no fim de semana ainda com mais jogadores à disposição. O jogo remanejado, atrasado, que vai ser na data FIFA contra o Sport, mas vai ser na Arena Pernambuco, não vai ser na Ilha do Retiro, com muitos torcedores do Flamengo, talvez até a maioria, se a torcida do Sport não se mobilizar para a partida, o time já está rebaixado para a Série B. E é um jogo no dia 15 na data FIFA. E depois, dia 19, é o Fla-Flu. Ainda assim, você vê que dá para montar uma equipe. Então, acho que cabe ao Felipe Luiz agora fazer o quê? Pensando na Libertadores e no Brasileiro. Continuar buscando os pontos na Série A e revezando os jogadores ao máximo, o máximo que ele puder, mantendo um nível de competição bom para chegar com os jogadores inteiros também no dia 29 em Lima contra o Palmeiras na final da Libertadores. Vai ter que ser muito hábil e aí tem que usar os jogadores. E aí fica a pergunta: será que o Juninho não pode ajudar em nada? Rigorosamente nada? Estranho, né? E se ele está para baixo, desanimado, cabe a ele reagir. E cabe ao técnico cobrar dele, tentar motivá-lo. Acho que isso também faz parte do perfil de um bom treinador. E o Felipe Luiz tem muitos predicados, acho que ele tem tudo para ser um ótimo técnico, acho que ele tem que ficar no Flamengo para o ano que vem, mas ele precisa também evoluir em alguns aspectos. E esse talvez seja um dele. Entender que as pessoas são diferentes, ele sabe disso. E talvez um jogador precise de uma atenção. Alguns outros não são assim. Têm a elevada autoestima e mesmo quando estão no banco, reagem bem. Isso vai de pessoa para pessoa. Eu acho que o Flamengo tem que tentar recuperar o Juninho, porque o Flamengo precisa de um centroavante, precisa de um jogador que possa jogar na função. E, pelo menos em tese, ele é o cara disponível no elenco. Vejamos o que vai acontecer. Mas, sinceramente, não vejo no curto prazo perspectivas de aproveitamento do jogador. Vejamos se isso muda a partir dos próximos jogos. E, lógico, você pode também fazer o seu investimento em Bitcoin com a Kraken, que está aí no mercado desde 2011. O Bitcoin foi o ativo que mais se valorizou nos 15 últimos anos. A Kraken está presente em mais de 100 países, com mais de 15 milhões de clientes, atendimento 24 horas por dia em português aqui no Brasil. Você pode abrir sua conta rápido e praticamente usando o Pix para investir. Lá você pode comprar Bitcoin, dólar rendendo até 5,5% ao ano, acessar mais de 490 criptomoedas diferentes e pode também trabalhar em cima, se você quer mais iniciado no assunto, terá opções de trade e de alavancagem para investir com mais estratégia. Então aproveite a promoção do canal junto à Kraken. Abra a sua conta grátis, negocie US$ 200 e ganhe US$ 10 em Bitcoin, acessando o link no primeiro comentário fixado ou o QR Code que está na sua tela. A Kraken apoia o jornalismo do canal. Teremos live nesse domingo, depois de Flamengo e Santos, jogo 6h30 da tarde, live começando por volta de 8h40, 8h45 da noite. Eu conto, evidentemente, com a sua audiência nessa live do próximo domingo. E também lembrando a você, convidando você a participar do Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Participe do Clube de Vantagens da S1 Live, concorra a uma camisa oficial toda segunda-feira no Na Área. O Na Área acontece segundas e sextas às 11 da manhã e na edição de segunda-feira sempre tem sorteio de camisa oficial à sua escolha se você for o contemplado. Você também pode participar do bolão, faturar no bolão e mandar superchat nas lives da S1 Live que acontecem sempre às 11 da manhã todos os dias sem pagar nada.
Então venha para o Clube de Vantagens da S1 Live e inscreva-se no canal S1 Live no YouTube. Quem sabe você não pode faturar uma camisa oficial, a sua escolha, da seleção ou do time que você quiser, num dos sorteios das segundas-feiras no canal S1 Live no YouTube. Eu convido também você a acessar os links na descrição do vídeo para o canal de cortes. Lá você encontra o melhor das nossas lives. Faça inscrição no canal de cortes, que você vai ser notificado sempre que os vídeos com os trechos mais importantes das lives aqui do canal forem publicados. E também convido você a participar do clube de membros do canal. Estamos ali publicando vídeos exclusivos para os membros, um pouco da nossa rotina, um pouco de bastidores e também, claro, você tem acesso a vídeos como esse em primeiríssima mão, antes dos demais internautas. Você pode participar da live dos membros e ter até desconto em alguns produtos de parceiros. Clube de membros do canal, venha, participe, assim você apoia também o nosso jornalismo. E destacando no primeiro comentário fixado, o meu blog no All Sport, todo dia um novo texto sobre futebol, e também o nosso parceiro Uso 360, com canecas e camisetas Eu Odeio a Data FIFA, e também cupom Data FIFA dando desconto, vem aí a Data FIFA última de 2025, e também o cupom Mauro César dando desconto para você em todo o site Uso 360. Acesse o link no primeiro comentário fixado ou esse QR Code que você visualiza em sua tela. Então, reforço aqui o convite para a live do domingo, depois de Flamengo e Santos, aqui no canal. Vamos bater um papo sobre essa partida e sobre o Campeonato Brasileiro. É isso, valeu, saudações.